Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço, a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Fábio André Vieseli, engenheiro civil e empresário com atuação na área de serviços técnicos, na área de engenharia civil e também fabricante de produtos químicos para construção civil. Fábio, obrigado por ter vindo aqui hoje, compartilhar conosco inspiração, conteúdo e tudo da vida real, né? Nada Tá do que bom, tu vai falar foi só o que tu ouviu falar, foi o que tu viveu. com E o certeza. programa hoje vai ter um aspecto diferente que a gente não vai olhar só como tu está, hoje a gente olha também como é que foi a jornada até aqui, antes de construir as três empresas, e se der um tempo a gente vai falar de cerveja também, porque faz parte do teu dia a dia e interessa para muita gente. Como que foi a jornada até tu abrir as empresas e por quê? O que que te inspirou a ser empresário e não, né, sair da faculdade direto para algum cargo executivo? Como é que foi essa inspiração de empreender? Bom, mas primeiro, parabéns pelo teu programa aí, Obrigado. né? Parabéns pela iniciativa aqui. Obrigado pelo convite de estar aqui batendo esse papo contigo. Eh, Tudo sempre começa com uma ideia, né? E eu venho de uma família onde os pais são de origem italiana, né? Sempre com muita vontade de trabalhar e empreender. Então, tive essa influência de casa. Meu pai sempre teve iniciativas diferentes de negócios, né? Então sempre acabei vivenciando isso no dia a dia. Me formei em engenharia, fui para o mercado trabalhar como funcionário, fiquei vários anos trabalhando assim. E como eu falei, tudo começa com uma ideia, né? Então quem quer empreender começa tentando acreditar na sua ideia, né? Boa. E essa ideia vem ou de uma oportunidade que a pessoa identifica no mercado, né? Alguém que queira alguma demanda de serviço ou produto que não existe, ou a pessoa tem o domínio de alguma atividade e pensa, olha, eu consigo entregar isso fazendo melhor, eu consigo fazer um pudim melhor, eu consigo fazer um serviço de entrega melhor, mais rápido, né? Então, essa percepção começa. E a minha trajetória foi nesse período onde eu trabalhei em diferentes indústrias da área de químicas, né? Apesar de ser formado em engenharia civil, eu desenvolvi toda uma carreira na indústria química. E nessa rotina de viagens, visitando clientes e percebendo diferentes dificuldades, né? Onde é que está a dor do cliente, né? A gente Boa. foi ajustando algumas ideias, né? E tomando algumas iniciativas, testando alguns modelos de negócio, né? A gente acaba falando sempre do que dá certo, mas ao longo da jornada muita coisa fica pelo caminho também, né? Então, começa nisso. Então, diria assim, comece pela ideia, acredite na sua ideia, né? E a partir daí comece a pensar como implementar essa ideia. Bacana. E a partir daí, então, tu enxergou a área de concreto, né? Focou mais nessa área para construção. Isso. Então, na formação de engenharia, né? Eu trabalhei no laboratório de materiais, eu sou formado em engenharia civil na URGS. Tive um ano no laboratório de materiais, então gostei muito dessa atividade. Depois, formado, minha primeira obra foi a GM em Gravataí, né, Bah, onde eu trabalhava na empresa responsável pelos pisos. Então eram muitos projetos de empresas americanas que eram implantados aqui, muitos projetos diferentes, né, com tecnologias diferentes, muita coisa nova assim, que até então nem eu conhecia da faculdade, né? E isso me motivou a estudar o assunto, né? Então, 2 anos depois eu tive a chance de entrar no mestrado na URGS, já pensando nisso, né? Na execução dos pisos de concreto, eu já tinha um conhecimento de tecnologia de concreto, então isso me ajudou bastante. Então, isso cada vez foi agregando conhecimento, né? Então, eu formei em 98, entrei no mestrado em 2000. No mesmo ano, por iniciativa, comecei a viajar para conhecer outros produtos, feiras, né? Existe uma feira em Las Vegas, se chama World of Concrete, no final de janeiro, mais ou menos. Por 7 anos seguidos eu fui nessa feira, bah. né, buscando conhecimento, né? Então, sempre acreditei que o conhecimento ele é transformador da vida da gente, né? Seja ele qual for, assim, né? Sempre entendi que a forma de mudar a minha realidade era através do conhecimento.
E o conhecimento, ele inspira e ele modela, né? Então, saber fazer as coisas, saber fazer melhor, ensinar o que a gente aprendeu, isso é um exercício de liderança também, né? Então, com esse conhecimento que eu tinha de pisos, depois iniciei numa indústria química, dando o serviço técnico, de assessoria técnica, principalmente aditivos para concreto. Então, viajava todo o estado, aí visitando as centrais de concreto, dando assistência. E era um momento, a gente está falando aí no início dos anos 2000, era um momento em que se iniciava a produção de pisos de concreto. E o que o pessoal tinha de dificuldade ou desconhecimento, eu já tinha de exercício de muitos projetos executados, né? E de conhecimento. Então, eu conseguia aliar o conhecimento da tecnologia de concreto com o conhecimento da construção do piso. Então, eu ajudava muita gente, assim, a resolver os seus problemas. Então, isso foi me dando mais conhecimento, mais respaldo, né? Em 2003, junto com um colega que trabalha em projeto até hoje, a gente dividiu um material sobre piso, que a gente estava na mesma feira lá em Las Vegas. Então, nasceu a ideia de escrever um livro. Então, foram aí 4 anos em horários extras, à noite, final de semana, fazendo revisão de material. Em 2007, nós tivemos a oportunidade de lançar o livro numa feira em São Paulo, né? Até hoje é uma bela referência no setor, né? Isso também ajuda a dar um reconhecimento profissional. E na medida que a gente foi, digamos, eu fui evoluindo nessa vida profissional, fui tendo outros desafios, né? Fui aceitando esses desafios, fui me desafiando, mas eu sempre era um funcionário CLT ou representante, né? E eu sou o mais novo de 4 irmãos, onde todos eles tinham o seu negócio, né? Sendo que eu era o único que tinha o curso superior, assim. Então, também me desafiei a empreender. E então comecei com o laboratório de concreto, né? Onde durante as visitas dos clientes percebia que o pessoal não tinha as condições adequadas para fazer avaliação de produto, né? Então a gente começou com um laboratório móvel na própria empresa que eu trabalhava, era um serviço agregado. Depois precisava de uma estrutura maior, aí eu montei essa estrutura de laboratório, a gente começou a prestar serviço, literalmente nos fundos de uma casa que Móvel, que ainda né, tenho, cara? né? Mas legal a ideia de laboratório móvel. Vamos levar o laboratório lá. Mas a ideia é que ter um espaço, né? Então, o meu laboratório também começou numa garagem, né? Que legal. Hoje, Assim como a Microsoft. a gente não cresceu tanto quanto eles, né? Mas começa pequeno pensando grande. implementar a ideia é um desafio, né? Show. Tu conseguir convencer as pessoas do teu projeto, fazer elas comprarem a ideia do que está fazendo, né? Agregar pessoas no histórico, assim, é muito importante, né? Então, começamos com isso. Nesse tempo, eu sofri um pouco um revés, porque eu tinha um sócio que faleceu no acidente de carro, né? Então, deixou, na época, uma filha com 1 ano e 3 meses, assim. E uma coisa que eu aprendi nessa dor, assim, é que eu era sócio de um espólio, né? E o banco não enxerga uma pessoa no espólio, né? Então, por uns 4 ou 5 anos, eu tive que fazer gestão de caixa, investimento só com recursos próprios, o que também foi uma escola, né? Trabalhar sem alavancagem nenhuma, assim, né? Então, era uma coisa muito pé no chão, muito medir o quanto dava para empreender, o quanto dava para comprometer de caixa, mas foi um período difícil, mas foi ao mesmo tempo enriquecedor, assim, né? Em termos de superação de desafios, né? Depois a indústria química, ela nasceu também numa percepção de um material para fazer uma recuperação de piso, né? Dentro de características que o que tinha no mercado eu entendia que não era bom o suficiente, né? Então, essa concepção começou com uma obra, uma recuperação de um piso de um shopping em Novo Hamburgo.
já tem lá 14 anos e 15 anos está lá a obra, bacana. né? E aí vendo, digamos, o sucesso desse resultado, eu pensei, agora vou industrializar mesmo, né? Então, porque antes eu vendia uma série de insumos, dava lá uma receita de bolo e o pessoal fazia a mistura dos materiais, né? Para isso ficar melhor, eu tenho que entregar essa receita, o bolo pronto, né? Boa. Então, começou... A fábrica já tem 15 para 16 anos, né? E hoje a gente fabrica mais de 130 produtos diferentes, né? Tem a atuação nos 3 estados do Sul. Mês passado a gente fez nossa primeira exportação para o Uruguai, então também uma nova barreira, né? Que a gente avança em termos de mercado. E é isso, só a gente... E essa questão tua de inovar, empreender, empreender ficou claro, mas buscar inovação e não parar de estudar nunca já virou uma característica. Sim, isso é permanente, assim, eu acho que, principalmente na indústria, onde nós temos concorrentes que são empresas de porte muito maior que o nosso, com muito mais recursos financeiros, muito mais equipe técnica para P&D, muito mais centros de pesquisa, o que nos diferencia é a nossa capacidade de perceber uma oportunidade ou um nicho de mercado, né? Dentro do que a gente tem de know-how de produtos, desenvolver uma solução, né? Testar essa solução, apresentar essa solução e vender essa solução. Bacana. Né? E que o cliente tenha a percepção do benefício que essa solução entrega, né? Então, para a gente inovar, mesmo tecnologias que a gente eventualmente não aplique diretamente, o desenvolver o know-how de como manipular determinado produto é importante para desafios futuros, que talvez ainda não nos apresentaram, né? Mas a gente vai desenvolvendo. Nisso a gente tem diferentes ramos de atuação, né? Nós temos várias fábricas, digamos, dentro da fábrica, porque na manipulação dos produtos pode ter misturas líquidas, em pó, resinas que demandam equipamentos diferentes, estruturas diferentes. Então, esse know-how, ele é uma necessidade permanente Não de para pesquisa e nunca. desenvolvimento. Isso é bacana. A gente vai voltar falando mais sobre o cenário do piso, da construção, e depois vamos tentar encaixar onde é que entrou a cerveja artesanal na vida. O Multi Entrevistas faz um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Fábio André Viesli sobre tudo que você precisa saber para empreender na área da engenharia civil de pisos, né? Mas como que está o cenário hoje? O cara que está saindo da academia hoje, o cara que saiu lá atrás com o seu diploma na mão, o que tu recomenda? Olha, Mâncio, recomendo que continue estudando, né? Porque o volume de informação que está disponível hoje, ele é muito grande, né? A academia não consegue atualizar os currículos na mesma velocidade que a inovação acontece. Então, o título hoje ele é importante, mas a atualização tecnológica ela é mais ainda, né? Na minha área, a disciplina de piso, né? Eu dou aula em 2 cursos de pós-graduação, né? Então, para muitos é uma novidade, mesmo o pessoal já formado e com tempo de mercado, né? Até a última aula foi esse final de semana e um dos comentários foi, olha, eu não imaginava que essa atividade que aparentemente simples era tão complexa assim, né? Então, manter-se informado e manter-se atualizado é uma obrigação hoje do profissional que sai da faculdade, né? Hoje, o pessoal é muito ávido por velocidade da informação, né? Então, existe um tempo de maturação e aplicação desses conhecimentos. Não adianta ter um profissional que acha que fez um curso, comprou 2 livros e tal, ele já domina todo o assunto, né? Acho que a experiência prática de campo
vai dar alguns cabelos brancos e alguma experiência importante Boa. na avaliação de desafios, né? Mas as oportunidades são muitas, né? Nós temos hoje o comércio eletrônico crescendo muito, né? Essa velocidade com que a gente compra e recebe a entrega em casa, ela só é possível porque existem grandes centros de distribuição próximo dos centros de consumo, né? Esses centros de distribuição, eles têm um desafio de um piso, uma grande capacidade estrutural, com uma baixa intervenção de manutenção, né? Então tem toda uma tecnologia para também dar suporte para isso, né? Interessante. Esses CDs só vão funcionar se eles tiverem um piso adequado e um teto adequado. Todo o resto eles conseguem até improvisar, mas se o piso não funcionar, Tudo a não. velocidade de movimentação dos materiais não vai ser adequada. Se o teto não funcionar, não vai ser uma condição adequada de armazenamento, né? Então o piso aí ganha uma parcela mais importante ainda nesse serviço que é oculto, né? Daqui a pouco a gente vai ter as entregas de drone aí acontecendo, né? Então, nesse aspecto da logística é o campo que mais tem ocorrido investimentos, né? Essas montadoras novas que têm entrado aí também com grandes centros de distribuição, então é uma área que talvez não vai ter em tão pouco tempo uma baixa de investimentos, né? Teremos também em portos, aeroportos, tem grandes aplicações. Recentemente tem uma tecnologia que não é tão nova, mas uma abordagem diferente. Hoje o concreto ele tem um ganho, além de técnico, um ganho econômico importante sobre o asfalto. Então, a gente vai ver nos próximos anos um emprego maior do concreto em vias urbanas, na urbanização, né, com bastante argumentos econômicos também, agora não só técnicos, né? Então, é um mercado que se abre também para o pessoal atuar. E é natural que quanto maior esse mercado de aplicação, vem junto toda uma cadeia de manutenção, de suprimento, né? de ensaios, de investigação. Bom. Pelo laboratório, nós fizemos aí várias investigações desses pisos, dessas indústrias que sofreram inundação, para tentar identificar um pouco como é que está a estrutura por baixo do piso, se ele está funcional, não está, né? Então, tudo tem uma ciência, tudo tem um campo de aplicação, né? Então, estar constantemente em busca dessas inovações e trazer essa aplicação para o nosso dia a dia, nossa realidade, né? É um fato muito importante. E como é que funciona a Construsul, né? A maior feira de construção aqui, né, do estado, tu sempre está presente com as tuas empresas lá, mas tem ali uma cerveja artesanal para o cara que for até lá. Como é que tu concilia e de onde que surgiu a ideia de usar o teu tempo livre para produzir uma das cervejas melhores aí do Rio Grande? Então, a ideia era tentar trabalhar menos, né? Então, gerar uma atividade que Lazer. fosse um lazer, né? E que fosse um pouco disruptivo dentro do que eu fazia, né? Então, nos fundos de casa também. não fui nem nos fundos, foi no meio do escritório no final de semana, assim, né? Um panelão. Arredava tudo e montava a panela ali. Essa brincadeira começou em 7 de setembro de 2006, né? E foi exatamente isso, era juntar um grupo de amigos, né? De novo, tu tem uma ideia, tu começa a pensar em implementar essa ideia e tu começa a dividir com algumas pessoas, olha, estou pensando em fazer isso e tal e tal. E essa foi uma das ideias que teve bastante aderência, assim, né? Muita gente achou muito legal. Então já tinha um grupo que se reunia para fazer churrasco e aí já vão fazer cerveja e aí se criou aí a turma da cerveja, né? FCK. FCK. Então, como eu fui o idealizador do projeto, né? E eu dei a sugestão da gente buscar um tema associado à engenharia, né? O concreto, ele é o segundo material mais consumido no mundo, só perde para a água. Então, a ideia era criar algo que trouxesse para esse segmento do mercado, né? Então, o pessoal de construção, seja engenheiro, arquiteto, construtor,
prestadores de serviço, mas o pessoal da construção, um tema específico, né? Então a ideia foi batizar a cerveja de FCK, então a marca é a cerveja FCK. Começamos com uma IPA e reproduzimos essa receita por muito tempo, aprimorando e tal. Sempre focado no que a gente gosta de tomar, nunca com apelo de tem preço para vender ou não dá para vender, né? Aí, dos anos para cá, a gente, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha um local onde iniciou o laboratório, né? Vários negócios começaram ali na mesma garagem, né? Que a gente reformou para adequar. Compramos uma cozinha que estava parada de uma cervejaria pequena, ficou parada 1 ano e pouco, até a gente ter o local, aí reformamos o local, adequamos para a condição de mapa, tudo. E aí a cervejaria virou um negócio também. Né? Então... E hoje dá para tocar tudo junto no mesmo stand. Quem foi na verdade a gente promove tudo junto, né? Sim. Mas assim, é impossível de dar andamento ou dar operação se não tiver muita gente bacana e comprometida junto, né? Então, me envolvo com algumas ideias da cervejaria, mas aí o João lá, o Guto, o Carlos Lauso é que acabam se envolvendo mais no dia a dia, né? Mas criou esse nicho. A gente fez lá a IPA, APA, testamos alguns outros estilos, né? Red, Amber e tal. E esse ano a gente fez como forma de compensação pelo esforço todo, né? A cervejaria conseguiu pagar as passagens e a gente foi para Alemanha e República Tcheca por 10 dias aí para um roteiro cervejeiro. Foi só para visitar a cervejaria e visitar bar e tomar cerveja. Olha que alegria, daí virou o momento que os sócios conseguem já colher, além do benefício da cerveja, ainda aprender, né? E o que vai ser, Vesely, tanto no concreto, na cerveja futuro? Se tu pudesse fazer uma projeção para eu te entrevistar daqui a alguns anos e ver se bateu, o que tu enxerga para o futuro? Para o concreto, são estruturas mais duráveis, né? Não tenha dúvida. Estudo de concreto que consiga entregar uma durabilidade maior. Nesse aspecto até interessante, que eu não comentei antes, Mâncio, mas a Builder é o primeiro fabricante com tecnologia 100% nacional de um ativo cristalizante que gera um efeito de autocicatrização no concreto. Então, no concreto que gera uma fissura de pequena abertura, ele tem a capacidade de selar essa fissura de forma natural, né, em estruturas hidráulicas. Os fabricantes ou os fornecedores desses insumos, eles são estrangeiros, né, trabalham aqui já há muitos anos, trabalho muito bem feito, mas não é uma fabricação, uma tecnologia nacional. Nós temos até um projeto de pesquisa na URGS nesse sentido, né? Então vejo o foco em estruturas mais duráveis. Perfeito. Né? De uma forma geral, a construção busca se industrializar. Né? Industrializar não é só fazer mais rápido, mas fazer bem feito, ter menos retrabalhos, fazer otimização de recursos, né? Então, acho que a inteligência artificial vai cada vez mais entrar nos canteiros de obra, né? A gente vai aprender a gastar mais tempo em planejamento para que a execução seja mais rápida, com menos falhas, né? E da cerveja, eu acho que cada vez mais personalização, né? Cada vez mais o pessoal vai querer degustar mais e beber menos, né? Então, acho que cervejas de nicho, como cervejas sem glúten, com baixo teor de álcool, sem álcool, mas a ideia é que se tenha no ato de beber uma degustação de uma boa cerveja e não uma questão de beber um grande volume, né? É mais qualidade, menos quantidade. Exatamente. Tia, encaminhando para o final, liderança, né? É uma característica que é importante em todos os teus negócios. Se tu pudesse definir, baseado na tua experiência e no que seria um líder hoje ideal, quais são as características que esse líder teria que ter? Acho que pelo exemplo, né? Exemplo, conhecimento, iniciativa, proatividade, empatia, né? Eu acho que hoje saber entender de pessoas nunca foi um tema tão importante, né? Entender se a pessoa não consegue
executar aquela tarefa porque ela não dormiu bem, não se alimentou bem. Não é ser paternalista, né? Mas é entender dentro do perfil das pessoas no que elas têm de melhor que tu pode exigir que ela entregue e o que ela precisa de um suporte para se desenvolver e ser um profissional melhor, né? Não é um tema fácil, porque hoje todo mundo está com pouco tempo, está ocupado, está sobrecarregado de atividades, né? Nunca parece que a gente tem tempo para tudo. Mas então esse exercício de múltiplas disciplinas assim nunca foi tão importante, né? Eu vejo que as pessoas têm mais preocupação de mostrar do que fazer, né? Talvez é um malefício das redes sociais, né? Então muito se mostra e pouco conteúdo se tem. E eu acho que esse desenvolvimento de conteúdo para o desenvolvimento profissional das pessoas ele é fundamental. Boa. Assim. Wesley, obrigado por compartilhar vida real, inspiração, princípios básicos. Você que não assistiu ao vivo, mas que vai assistir o gravado e vai gostar, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta e quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, não só inspirar, mas sim também poder acompanhar as pessoas da vida real. Multi Entrevistas fica por aqui e até o próximo programa.